Mas aí nessa adaptação do lutador de MMA aí, que veio faixa preta de jiu-jitsu, não era todo faixa preta do pregão Viva Voz que se adaptou ao pregão digital. Como é que foi essa transição para você também, né? Assim, porque você deu pista para um monte de gente conhecer a bolsa e virar operadora. Aí de repente, pum, virou tudo digital, né? Aliás, foi de repente? Como é que foi esse processo? Então, assim, não foi de repente, foi uma transição. Agora, eu posso errar um pouquinho no ano, nas datas, né? Mas o Viva Voz, ele começou a concorrer com o eletrônico em horários diferentes. Então, quando a Bolsa... Eu vou falar um pouquinho mais da BMF. Então, quando a BMF lançou o eletrônico, então, por exemplo, a abertura, 9 horas, das 9 às 10 era só eletrônico. Das 10 à 1, só Viva Voz. Da 1 às 2 ou 2h30, era só eletrônico. Então, se não me engano, isso foi eu posso me enganar nas datas, mas se não me engano, em 2004. Eu dou um Google aqui. Isso, aproximadamente em 2004 foi quando as plataformas eletrônicas foram lançadas na Bolsa. Então, eram pregões que não concorriam, né? Eram pregões que não eram simultâneos. Eu, desde o lançamento das plataformas eletrônicas, eu achei que era, assim, irreversível. Olha, putz, muito olhando Chicago, né? Nós não vamos ter como escapar. O pregão Viva Voz, em algum momento, ele vai acabar. Então eu comecei a me preparar muito cedo para as plataformas eletrônicas. Eu fazia todos os dias as aberturas das 9 às 10. E eu acho que o seu GL era um dos primeiros GLs da BMF. Nós fomos o primeiro GL, a primeira contratação. Acho que foi você que coordenou a contratação. Acho que era você junto com o Fernando, né? Não me lembro exatamente a época, mas nós fomos a primeira corretora que teve GL no Brasil. Antes do GL, quando era o GL da Bolsa, o quando GTS, o seu era um dos primeiros era um dos Bolsa. Primeiros. Você já estava na transição, lembra? Você falou, Antunes, precisa se preparar, Exato. porque o mercado tá aqui, mas pô, o dinheiro não tá no Viva Voz? Não, mas isso aqui é o futuro. Exatamente. Que eu acho que essa, para mim, foi a maior dificuldade, que foi o preciosismo dos operadores especiais em não vir para a mesa e ficarem lá até o final, e não se adaptarem. Então teve uma fase, porque eu lembro quando eu cheguei na corretora, já tinha uns 2 anos de mercado, esse mercado acontecendo só o eletrônico, depois Viva Voz, e tinha pessoas que eram resistentes. Cara, não, isso aqui não vai mudar, a bolsa nunca vai acabar, e sempre essa visão, cara, tem que saber operar os dois mercados, Então muitas pessoas, tipo, não viram que a tecnologia ia passar e ficaram parados no tempo, e quando precisavam vir para o eletrônico, o mercado já era muito mais evoluído do que aquele começo. Então ele não pegou a transição de como era o mercado, né? Eu acho que o cara que se adapta rápido, acho que esse é o papel do operador especial, é conseguir ter essa flexibilidade, é o cara que sempre sai na frente. Exatamente. O cara que se adapta rápido, né? Peguei aqui, ó, na Bovespa, o pregão Viva Voz foi extinto em 2005. Na BMF, 2009, eles continuaram até 2008, aí em 1º de julho de 2009 chegou ao fim o pregão eletrônico, e o pregão eletrônico passou a reinar soberano. Isso. Ou seja, eu não tinha essa memória que o subprime no Brasil, então, passou no pregão, pô. No pregão. Caralho, deve ter sido uma loucura. Foi uma loucura. E aí então eu comecei a operar, Salomão, logo que as plataformas eletrônicas foram disponibilizadas na BMF, eu comecei a treinar, eu comecei a operar. Primeiro porque eu sempre tive, eu sempre aproveitei o mercado da abertura até o fechamento, desde o meu primeiro dia na Bolsa. E aí só uma curiosidade, a Bolsa quando estava começando, foi quando eu entrei, basicamente o volume todo era no índice. O índice era 95% do volume da Bolsa à época que eu me tornei operador especial. Isso na faixa ali de 89, 90, e tinha o mercado de ouro que estava começando. E a Bolsa criou um incentivo, no ano que eu entrei, os emolumentos que você operasse no índice, você poderia operar no ouro que ela descontava o emolumento. Então, mais ou menos, se eu paguei R$2.000 de emolumento no cashback. É isso que eu ia falar, cashback, né? Pô, você vê que tudo foi criado lá atrás. Sim, né? Exatamente. Cashback. Era cashback. E lembre que eu comentei que o índice era das 9 à 1. Então, à tarde não tinha índice. Então, o que eu fazia? Eu voltava, almoçava e à tarde eu ia operar ouro. Porque eu operava o ouro do ponto de vista de custo da Bolsa de graça. Então eu falei, pô, mas é minha profissão, o que eu gosto de fazer.
Pô, tinha muita gente me criticar. Pô, o índice já foi de manhã, já foi bem, por que você vem aqui à tarde operar? Porque eu gostava, pô, eu tinha paixão por aquilo. E uma coisa interessante é que você operava da mesma maneira que operava índice, exatamente. Né? A técnica sobrepõe qualquer ativo, né? É o que eu digo, independe o ativo que você opera. O que importa é como você opera, como você ganha, como você perde, a sua disciplina, a sua estratégia. O ativo, lógico, ele tem que ter liquidez, tem que ter volatilidade. Mas se é índice, se é dólar, se é DI, se é Petro, se é Vale, seja lá o que for, tanto faz. O que vale é a tua estratégia e aí, especialmente, a disciplina. Então, aí só para finalizar, eu procurei me adaptar ao eletrônico desde cedo, porque da mesma forma que a gente tinha as vantagens competitivas no pregão Viva Voz, que era o murmurinho, que era a agilidade, que era o fato de você poder buscar lotes onde os operadores não podiam alcançar tudo ao mesmo tempo, o eletrônico também tem as suas vantagens e você precisa construir as suas vantagens competitivas de acordo com o seu perfil estratégico e operacional para o eletrônico. Agora eu venho com um negócio assim que foi a curiosidade, que foi exatamente em 2009, né? Em 2009, como a Bolsa vinha da desmutualização do IPO, ela tomou a decisão de encerrar o pregão Viva Voz. E como ela tomou a decisão de encerrar o Viva Voz, isso foi discutido no Conselho, como é que seria esse encerramento. E aí o Conselho tomou a seguinte decisão: no dia tal, nós vamos abrir os mercados simultâneos. Ou seja, numa determinada segunda-feira, não era eletrônico das 9 às 10, das 10 a 1 o Viva Voz. Nesse dia, segunda-feira, 9 horas, abre Viva Voz e eletrônico. E eu lembro desse dia como se fosse hoje. Eu estava acompanhando no eletrônico e estava com o operador no Viva Voz, porque agora ia ser simultâneo, eu queria acompanhar os dois mercados. O mercado abriu às 9 horas, 9h05, 9h10, as ordens no Viva Voz praticamente acabaram. Calor, né? 10 minutos para matar um mercado de Viva Voz que na Bovespa tinha 100 anos. Essa que eu ia fazer a pergunta, porque assim, pensando aqui de uma forma rápida, como é que ia fazer essa... Não tinha uma arbitragem ali? Não dava pra fazer... eu fiquei pensando nisso. Porque eu falei, não dá pra fazer arbitragem, mas imagina ao mesmo tempo, uma pessoa dando preço e ao mesmo tempo um computador dando preço. Cara, naturalmente ia ter um descasamento aqui. Exatamente. Seria até ótimo que tivesse essa possibilidade de arbitragem. O problema é que as mesas cessaram as ordens para o Viva Voz. Foi todo mundo pro eletrônico. Todo mundo foi para o eletrônico. Foi um movimento institucional também. Um movimento institucional. Isso obviamente já estava alinhado, mas eu digo que a praticidade tem coisas que são irreversíveis. Eu fico imaginando a galera que os mais resistentes a aderir à tecnologia deve ter sido uma sensação... Salomão, foi um clima de velório. Acho que foi talvez o dia, de todos os dias que eu passei na Bolsa, eu passei muitos dias, talvez esse tenha sido o dia mais triste da minha história no pregão Viva Voz. Você perceber que uma atividade, uma profissão... morreu, né? Morreram, mas com uma facilidade assim extrema. Todo mundo que estava no Viva Voz tinha esperança que ainda durasse alguns anos. Durou 15 minutos. Caralho. Isso é e aí, como é que, assim, como é que o mercado, óbvio você não vai saber de tudo, mas assim, como é que o mercado absorveu essa galera que tava ali e que no final das contas... se absorveu, né? Eu ainda mantive a corretora até 2011, aí a gente fez a transação com a XP, então eu perdi muito contato, porque quando eu fiz a transição para a XP, a XP assumiu esse núcleo de traders, né, e fez todo o desenvolvimento, mas eu acabei me afastando do dia a dia. Então, muita gente eu perdi o contato. Mas, assim, as histórias, elas não são boas na sua maioria. Eu diria que a grande maioria não conseguiu transitar as vantagens competitivas do pregão para operar no eletrônico com alguma capacidade de sobrevivência. Então... E principalmente 95% eram funcionários de corretora. Exatamente. Não eram operadores especiais, né? Então a gente tinha 90 operadores especiais. Acho que era o quê? O pregão chegou a ter 2.000 operadores lá no pregão. 2.000 operadores, 90 então, a gente operadores teve a maioria dos operadores eram funcionários das corretoras, né? E é um tipo de conhecimento que é difícil você replicar em outra área da vida, né? Não, é uma profissão extinta, de fato. O que um conhecimento no pitch de negociação vai te ajudar em qualquer outra profissão no mundo. E não era uma função, olhando para as mesas, Faria Lima, tão respeitada nas mesas, né? Não, pelo contrário. Mas tinha gente que preferia ser office boy no escritório do que ir pro pregão, né? Exatamente. Então não eram ali pessoas formado,
né? E a galera, quem queria trabalhar, queria subir para os escritórios, né? Uhum. Então eu lembro isso, pô, não conseguiu ser office boy e virou operador do pregão, né? Porque os caras queriam ficar dentro do escritório. A maior parte das pessoas foram absorvidas em quem estava no escritório, e aí alguns operadores que eu conversei nesse período foram pessoas que viram essa transição. Pô, o pregão vai acabar. Aí o cara subiu para o escritório para aprender a operar no computador, receber ordem ou passar ordem pro pregão, e aí o cara já estava com a plataforma na mão. Então, quem se adaptou à tecnologia conseguiu sobreviver. Exato. Quem saiu de operar para cliente, né? Pô, recebi uma ordem lá do Bradesco, aí foi para Interfloat para operar dinheiro próprio. O cara já não ganhava muito, porque era operador lá embaixo. Não sobreviveu. Boa parte foi dizimada do mercado, que era um mercado muito diferente, né? Imaginar que o cara tava numa gritaria como se tivesse ficado surdo, né? Porque, puto, o mercado silenciou, calou, ninguém entende nada. Eu lembro os operadores especiais, tinha muito essa questão, né, da apregoação, cara, o mercado tá parado, compro 500, já ia um mercado junto, o cara fazia isso no eletrônico, já via um cara e dava na cara dele. E quem é esse cara? Porque ele olhava e falava, pô, foi tal pessoa. Ah, pô, é conhecido, é o Lombardi, pô, vamos tentar sair igual você fez. Pô, foi um erro no eletrônico, não tem erro, meu. Clicou, levou o lote, acabou. Já era, né? E...